Senhor mais uma vez estudando a palavra de Deus. Nosso tema de hoje, a igreja, uma expressão do reino de Deus. Nosso texto base está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 18. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos meditar num versículo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta meditação está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Muito bom. Vamos entender essa questão, reino de Deus, a igreja extensiva do reino de Deus, e vamos compreender da seguinte forma: Deus ele se utilizou de matrimônios para exemplificar o que ele queria do povo de Deus. E vamos entender assim: quando existe uma relação de casamento, homem e mulher, acontece ali uma união, né? E o fruto dessa união tem que ser coisas boas: amor, respeito, unidade. Aí depois vem os filhos, são frutos. Esta relação Deus se utiliza na palavra dele para exemplificar o reino dele. Essa mesma relação ele mostra ao povo de Israel. Embora o povo de Israel foi infiel para com Deus, o povo de Israel não aceitou muito a sua lei e nem a sua ideia. Mas Deus sempre se utilizou de homens, profetas, que mostrava o real objetivo para com Deus. Então ele levantou Abraão, e Abraão foi levando às nações o nome de Deus, fazendo o nome de Deus conhecido entre as nações, mostrando qual era o objetivo de Deus para cada um. Enfim, chegou então o nosso João Batista, profeta, que também anunciou a Cristo. E esse Cristo vem até a terra e começa a pregar, dar continuidade no objetivo de Deus, de formar um reino. Esse texto que nós lemos agora, ele vai mostrar uma indagação de Jesus com os discípulos. Ele pergunta o que os outros dizem sobre o Filho do Homem. Então, Jesus começa a mostrar a eles
o reino de Deus e como é que deveria ser formado. Então Pedro vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então se dirige a ele e diz: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha casa. Muito bem, isso é o que o texto diz, certo? Vamos ao primeiro tópico, a igreja, uma expressão do reino de Deus. Como é que nós entendemos isso? Era um projeto de Deus formar um reino. Ele começou por Israel. E este reino era constituído de quê? O que é que aconteceria? O que aconteceria neste reino? Este reino teria um rei e os seus súditos, o seu povo. E esta relação é como eu falei no princípio, uma relação de casamento. Então existia um rei que tinha uma relação com o seu povo e o seu povo deveria ser fiel a este rei. Esta relação de Deus, de Cristo, do rei para com o povo, teria que dar frutos, teria que ser uma união estável e não uma união infiel ou por algum motivo acontecer um desligamento, né? Não poderia ser desligado de maneira alguma, mas ser uma relação de fidelidade, de verdades e uma relação de servidão. Também teria que acontecer a servidão entre o povo, certo? Então vamos entender mais ainda. Jesus, ele teve seguidores e ele forma seguidores. Ele forma ali pessoas que seguem a ele e o seu ideal, a sua ideologia, o seu objetivo. E essas pessoas começam a entender sobre o reino de Deus. Começam a ter essa relação de união para com ele, igual de um marido com uma mulher. Então, ele começa a mostrar o reino de Deus através dos seus feitos, da sua palavra, dos milagres. Ele começa a apresentar o reino dele ao mundo. E as pessoas que o seguem começam a fazer da mesma forma. Muito bem. E qual é a natureza e identidade dessa igreja? Bom, essa igreja que Cristo formou, ela é igualitária, ou seja, não existe ninguém maior do que o próprio rei. Todos são iguais, certo? Servindo igualmente, agindo, praticando igualmente. É como Cristo sendo a cabeça do corpo e o corpo somos nós. Cada membro tem a sua função, cada membro tem a sua coordenação, tem o seu jeito de trabalhar e ninguém é maior do que ninguém. O dedo não pode ser maior do que o coração e são todos iguais com a mesma função. Esse é o reino de Deus. Todos servindo a um propósito divino. Também o reino de Deus, ele é serviçal. Temos que servir, sempre servir, totalmente servindo aqueles que estão próximos de nós, sendo proativos, sendo solícitos, misericordiosos, compassivos, na intenção de servir. É dessa forma que o mundo vê o reino de Deus, com a sua própria vida, sendo testemunho. Também o reino de Deus é comunitário, né? Ele tem o propósito de ser comunitário, de agregar as comunidades envolventes à sua vida. Você vai conquistar as comunidades que estão ali próximas de você, no seu local de trabalho, a sua vizinhança. E então todos esses povos, essas comunidades vão conhecer o reino de Deus através de você. A missão e o sustento da igreja. Bom, nós entendemos que sobre a missão da igreja e o sustento dela vem por parte de Deus. Deus é poderoso e foi Ele quem constituiu
a missão, a igreja, o reino. Então ele deu poder para a igreja. E é ele quem sustém a igreja, o reino dele. É ele que faz tudo isso com poder e glória. E nós vamos entender que essa igreja precisa dar frutos. Ela precisa ter práticas que o mundo venha conhecer ela através dos seus frutos. E como é que esses frutos podem nascer na igreja? Como esses frutos podem aparecer para o mundo? Com a sua prática de vida. Quando você lê a palavra, quando você começa a obedecer a lei do Senhor, quando você começa a praticar, o mundo começa a ver o reino de Deus na sua vida. O poder de Deus manifestado na sua vida, os milagres, isso tudo vai fazendo com que o mundo conheça o reino de Deus. Nós entendemos também que a missão da igreja não é só praticar a lei do Senhor, obedecer a Ele, ter bons frutos, mas também de ir até o mundo e fazer com que o mundo conheça ainda mais a Deus. De que forma? Evangelizando. Você precisa ir aos lugares, falar do amor de Deus, evangelizar, mostrar o poder de Deus através da palavra dele. Também nós entendemos que o poder é da igreja. Deus deu poder à igreja. Então, além de você evangelizar, você precisa mostrar os poderes de Deus, os poderes que Deus deu à igreja. De que forma? Orando por um doente, e aí Deus faz um milagre. Então o mundo vê, você orou, Deus fez um milagre através da sua vida. Esse poder Deus dá à igreja. Por isso que o versículo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Está escrito no nosso texto que nós lemos, exatamente no versículo 18. E você vai ver que é esse poder que Deus dá à igreja. Enfim, o reino de Deus consiste nisto, uma relação de fidelidade com Deus, com Cristo, você sendo igual a todos, se tornando igual a todos, proclamando o Evangelho, evangelizando e sendo um testemunho vivo do poder de Deus. Dessa forma você vai mostrar ao mundo o reino de Deus. E você é a igreja do Senhor. Porque através da palavra dele, que Jesus respondeu a Pedro, dizendo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, você é a igreja do Senhor, e o Senhor constitui igreja sobre você. O reino dele está dentro de você, e esse reino precisa ser estendido. Não pode ficar só em você, mas sim conquistando outras pessoas para o reino dele através da sua vida e dos milagres e poderes de Deus na sua pregação do Evangelho. Então, mais uma vez, agradecemos a Deus, vamos orar e quero que você estude a palavra de Deus, medite sobre ela. É importante, pois você hoje faz parte do reino de Deus. E para aquele que ainda não aceitou o Evangelho, não aceitou a Cristo como seu Salvador, então como seu Rei, você possa aceitá-lo e fazer parte deste reino, porque este reino é verdadeiro, o seu governo é verdadeiro, e quem governa este reino é Deus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por tua palavra, pelo teu reino instalado em nossas vidas. Continua, Senhor, através de nós, conquistando mais vidas com o teu poder, com a tua palavra. Ó Deus, e aqueles que ainda não se decidiram, que possam se decidir em aceitar a Ti como Rei de suas vidas. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.